Olá, você vai ver nesta edição. TCE realiza a sessão ordinária do Tribunal Pleno nesta terça-feira. Medida cautelar é homologada e Prefeitura de Vale de São Domingos deve suspender pagamentos à empresa sob pena de multa. Engenheiro fiscal de obra e empresa devem restituir erário e pagar multa. Prefeito de Cuiabá cumpre determinação e monitoramento é arquivado. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, sessão ordinária. A previsão de análise e julgamento de cerca de 50 processos. Veja os detalhes. Para essa sessão estão previstos 54 processos. Os conselheiros irão julgar as contas anuais de governo do exercício de 2018. Durante essa sessão, serão julgadas as contas anuais de governo das prefeituras de Curvelândia, Vera, Nova Brasilândia, Nova Marilândia, Santa Rita do Trivelato e Nova Bandeirantes. Além disso, está prevista a análise das contas anuais de gestão do exercício de 2017 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. A relatora do processo é a conselheira interina Jaqueline Jacobsen. Ainda nesta sessão, uma tomada de contas com pedido de medida cautelar interposta em desfavor da Prefeitura de Barra do Bugres será apreciada pelos conselheiros. 2 auditorias, uma na Câmara de Várzea Grande sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2016 e a outra na Secretaria de Saúde de Mato Grosso para analisar a judicialização de serviços de saúde no estado, tiveram pedido de vista pelo conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. 15 representações de naturezas interna e externa, consultas, recursos e embargos de declaração também constam na pauta. A pauta de julgamento está disponível no portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, na aba Sessão Plenária no lado esquerdo do site. Você clica em pauta de julgamento, depois presencial e escolha o processo de seu interesse. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso negou o recurso e manteve a restituição ao erário de forma solidária entre um engenheiro da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado e a empresa Potiguar Construções Limitada, além de multa de 10% sobre o valor do dano ao erário. Mais detalhes desse processo você confere agora. O recurso ordinário foi interposto pelo senhor Túlio Falavessa da Silva, engenheiro fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado, em face do acórdão que julgou parcialmente procedente a representação de natureza interna, aplicando-lhe restituição de valores ao erário, no montante de R$ 12.331 de forma solidária, com a empresa Potiguar Construções Limitada, e multa de 10% sobre o valor do dano, em razão da irregularidade referente ao pagamento de parcelas contratuais ou outras despesas sem regular liquidação. O recorrente alegou que não foi designado formalmente como fiscal da obra. Disse que não houve anotação de responsabilidade técnica atribuindo a ele tais funções e que foi designado informalmente para acompanhar medições de desempenho da obra. A equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso opinou pelo não provimento do recurso interposto, por entender que o recorrente apenas reiterou os argumentos apresentados em sede de defesa, os quais já foram analisados por este tribunal. Do mesmo modo, o Ministério Público de Contas refutou todos os argumentos apresentados e manifestou pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo intacto a responsabilização e as sanções exauradas no acórdão impugnado. O relator do recurso, conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, contestou a medição feita no contrato. Nesse caso concreto, era de se esperar que o servidor, na qualidade de engenheiro fiscal, medisse somente os serviços efetivamente executados. O ateste em documentos comprobatórios da execução contratual não representa simples assinatura documental,
mas é afeto à fase da liquidação da despesa, embasado por procedimentos fiscalizatórios voltados à comprovação da efetiva prestação do serviço. O relator também pontuou que, embora o servidor não tinha sido formalmente designado para atuar como fiscal do contrato número 492 de 2009, ele trabalhou como engenheiro fiscal na obra, tanto que foi signatário das medições que embasaram os pagamentos realizados. Nesse sentido, emitiu voto pelo não provimento do recurso apresentado. Voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento dos recursos ordinários, mantendo incólume o Acórdão 94 de 2017. TCE determina a suspensão de processo para a contratação de empresa para a Prefeitura de Vale de São Domingos, após identificar irregularidades. Confira. A suspensão foi determinada na homologação de medida cautelar, que teve como relator o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. Ela foi proposta pelo Ministério Público de Contas em razão de supostas irregularidades no procedimento de inexigibilidade de licitação que contratou a empresa Saga Comércio e Serviço de Tecnologia e Informática Limitada em Vale de São Domingos. O processo foi para a contratação de empresa especializada em prestar serviços de gestão e gerenciamento de frotas por meio de sistema que controle o uso de combustível e localização via satélite. Em análise, o Ministério Público de Contas entendeu estarem presentes indícios de irregularidades na contratação por suposta exclusividade do fornecedor para a prestação do objeto contratado. Isso porque foi emitido um atestado de exclusividade pelo Sindicato Intermunicipal da Indústria e Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Mato Grosso, declarando que a empresa Saga Comércio e Serviço de Tecnologia e Informática Limitada é a única a disponibilizar software de gerenciamento de frota. A par dos elementos consignados nos autos, que demonstra a plausibilidade jurídica e a razoabilidade da minha decisão, submeto a Vossa Excelência o julgamento singular proferido por mim para fim de homologação da medida cautelar. O processo teve pedido de vista primeiramente pelo conselheiro interino Moisés Maciel. No voto revisor, o conselheiro interino Moisés Maciel concluiu que a determinação de suspensão do contrato número 85 de 2018 é mais danosa para o interesse público. Por isso, recomendou a efetivação de um contrato emergencial, fixando o prazo de 90 dias. O relator acolheu o voto vista. Dizendo também, novamente, que se efetive contrato emergencial, fixando o prazo de 90 dias dentro dos parâmetros fixados no contrato ora suspenso, restringindo-se a contratar apenas serviços indispensáveis para manter a continuidade das atividades públicas e que protocole via integral desse processo administrativo emergencial a esta representação. Que também publique no prazo improrrogável de 30 dias edital fazendo a contratação na forma legal. No retorno do julgamento do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima também pediu vista dos autos. No parecer do voto vista, ele concordou com os entendimentos e também decidiu pela suspensão do contrato e de qualquer pagamento, sob pena de multa diária de 50 UPFs-MT. A Prefeitura de Cuiabá cumpriu determinações do TCE referentes ao procedimento licitatório de concessão do transporte coletivo urbano. Em sessão da primeira Câmara de Julgamento, o Pleno decidiu pela quitação e o arquivamento do monitoramento. Acompanhe. A primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso decidiu pela quitação e arquivamento do monitoramento após o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ter cumprido determinação da Corte de Contas contida no Acórdão 452 de 2018, que estabeleceu que o gestor declarasse a nulidade do aviso de audiência pública referente ao procedimento licitatório de concessão de transporte coletivo urbano do município. O relator do monitoramento, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, explicou que foi comprovada a declaração de nulidade do aviso de audiência pública referente à concessão de serviços públicos do transporte através de documentos enviados pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, para o Tribunal de Contas. A CEMOB também informou a continuidade da licitação para transporte público e a realização de outra audiência pública, além de estudos técnicos.
Também informou que está no aguardo dos resultados dos novos estudos determinados pelo Tribunal de Contas para dar seguimento aos trâmites do procedimento licitatório. Em relação à determinação lá de 2018, que era anular uma audiência pública e refazê-la, isso foi cumprido. Mas a licitação propriamente dita do transporte coletivo urbano de Cuiabá, ela vem sendo postergada, apesar das inúmeras advertências deste Tribunal de Contas. Então, em relação ao objeto do monitoramento, acompanhamos o parecer do Ministério Público de Contas. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até amanhã!